Graça e paz. Nós estamos começando o nosso culto nessa manhã, culto de adoração, de louvor ao nosso Deus, culto de celebração da ceia do Senhor. E é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos como família de fé, louvando a Deus pela presença de cada irmão, cada irmã, pelas famílias reunidas aqui, representando a nossa igreja. E também, no início da tarde, às 18 horas, estaremos transmitindo, o nosso culto. Essa é a nossa expectativa também, o culto gravado, para que os irmãos possam participar também da ceia do Senhor. Os cálices já foram higienizados, tá bom? E o irmão fez o prelúdio, nós queremos agradecer e pedir mais uma vez para que o nosso irmão Sérgio possa tocar o prelúdio, que agora nós vamos gravar. Não conseguimos gravar da primeira vez, tá bom? E aí o irmão vai tocar, por gentileza, mais uma vez. E nós já estamos no espírito de adoração ao nosso Deus e vamos prestar culto ao Senhor nessa manhã. Graça e paz, irmão e irmã. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no Salmo 103. Nós vamos ler os versículos de 1 e 2. Primeiro, os versículos 1 e 2. Os irmãos podem manter-se com a Bíblia aberta nesse salmo, porque várias leituras serão feitas consonante a esse salmo desta manhã. Salmo 103, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Amém. Convidamos agora a congregação a cantar o hino 104, Louvor ao Trino Deus. Santo, Santo,
Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, por esta manhã que estamos reunidos aqui, Senhor. Estamos uma parte aqui dos nossos irmãos e das nossas irmãs, presencialmente, e outra parte também nos acompanhará também através das redes sociais, mas estamos unidos em um só propósito, que é te adorar, Senhor, reconhecer a tua santidade, a dignidade que tu tens, Deus. Tu és santo, tu és poderoso, tu és digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. E nós, os teus filhos, estamos nos reunindo nesta manhã, Pai. Seja aqui, seja depois, em nossos lares, para expressar a tua santidade. E queremos, nesta manhã, receber de ti, Senhor, as bênçãos, a ministração, receber também o desafio que a tua palavra nos traz, Pai. Tu és santo, tu és digno e poderoso, e é o que nós queremos declarar já nesse início de culto, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Convido vocês a abrir mais uma vez o Salmo 103, e agora vamos ler os versículos de 8 a 11. Salmo 103, 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Amém. Podemos reconhecer que o nosso Deus é santo, é poderoso, é digno de toda glória, de toda adoração. E ao perceber tamanha santidade, temos que reconhecer também a nossa fragilidade, a nossa pequenez, as nossas dificuldades, e deixar diante dele as nossas imperfeições, para que ele, através do sangue de Jesus, venha nos purificar de nossos pecados. Então, eu te convido agora, irmão e irmã, a fazer uma reflexão pessoal nesse momento de confissão, para que apresentemos ao Senhor as nossas fraquezas, debilidades e pecados, para que Ele nos perdoe. Teremos um tempo de oração silenciosa e depois encerraremos com uma oração audível. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nos purifica através do sangue precioso do Teu Filho Jesus, Pai. Que possamos, nesta manhã, reconhecendo, Senhor, que Tu és santo, Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, possamos deixar diante do Teu altar, Pai, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Ó Senhor, tira do Teu altar a tenaz com a brasa viva que purifica os nossos lábios. É o que nós te pedimos nesta manhã, para que possamos, Senhor, assim como o profeta, estar aptos para servi-lo, para ir às nações, para ser, Senhor, profetas e profetisas Teus nesse tempo de dificuldade, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Mais uma vez, lava-nos pelo sangue precioso de Jesus. Em nome de Jesus, amém. E para a proclamação de perdão, convido vocês também, no mesmo Salmo 103,
Agora os versículos 20 e 21. Salmo 103, versículos 20 e 21 diz assim: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a tua vontade. Amém. Então, como ministros e ministras do Senhor, perdoados e perdoadas, podemos fazer a vontade dele, seguir cumprindo a vontade do nosso Deus. Amém? Convido vocês, neste momento, a comigo fazer uma oração em prol dos irmãos que trazem suas ofertas, os seus dízimos à casa do Senhor. Nós estamos fazendo isso de forma assim, eletrônica, para que não haja contato. Então, mesmo assim, vamos orar nesse momento pedindo as bênçãos do Senhor. Amém? Podemos ficar de pé nesse momento? Também pelos alimentos trazidos, agradecer a Deus. Senhor Deus, nós te somos gratos, Pai, porque com boa mão o Senhor tem nos sustentado, Pai. Com a tua proteção, tu tens nos mantido em saúde, Pai. Por isso te louvamos, te agradecemos. Queremos também, neste momento, agradecer pela provisão que o Senhor nos dá, provisão financeira, sustento, o que vestir, a proteção também de um lar sobre as nossas cabeças, um teto. Nós te agradecemos por tudo isso, Senhor. E por tão boa mão que o Senhor nos dá, o Senhor também nos dá uma porção ainda maior para que possamos ajudar aquele que necessita, Pai. E nós queremos te agradecer por isso, porque a tua igreja tem visto a necessidade do próximo e tem ajudado com alimentos também, Senhor. Abençoa cada irmão e cada irmã que com a mão bondosa pôde contribuir. Aqueles que porventura estão passando por um momento de dificuldade, Pai, que precisam de uma recolocação, abre as portas, Pai, abre as janelas dos céus para que possam ser abençoados, Senhor. Nós te agradecemos, te pedimos também pelas pessoas que vão lidar com esses valores, com esses alimentos, Senhor, abençoa, dá a direção, para que a igreja possa cumprir a sua missão também na terra, de ser uma agência também amiga, que também provê as necessidades humanas e físicas, não só as espirituais. Nós te agradecemos por isso também, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então podemos, na sequência, então, vamos louvar ao Senhor Deus através dos hinos, dos cânticos também. Convido o pessoal para ajudar na bateria aí. Nós vamos entoar 2 cânticos. Primeiro, Tu és santo e digno és de glória. Vamos entoar o cântico Tu és santo.
vida em ti. Tu és o Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Amém. Amém. Declarar que Ele é digno de glória e louvores. Amém. Dignos de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignos de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Dignos de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignos de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Amém. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Amém. Como é precioso nós estarmos aqui na casa do Senhor. Quando nós começamos o culto, a cada manhã de domingo, eu sinto uma emoção muito forte em meu coração, irmãos, que eu não consigo segurar. Mas eu quero convidá-los para meditarmos na palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo 6. O tema da nossa mensagem dessa manhã é santidade ao Senhor, inspirados pela semana de estudos wesleyanos da nossa faculdade, semana que falou sobre os estudos de John Wesley em tempo de pandemia, trazendo uma palavra de esperança. Mas algo que a bispa Ideide pregou, ficou muito forte no meu coração. Ela não pregou nesse texto, mas nós vamos trazer aqui também o texto que ela pregou, que é relacionado com o texto de Isaías que nós vamos ler. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Mesmo assentados, façamos a leitura do texto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra nos nossos corações. Oremos ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome e adoramos, ó Deus, nessa manhã. Reconhecemos a tua santidade, ó Pai, e também, ó Deus, que somos pecadores diante do Senhor. Reconhecemos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. Reconhecemos, Senhor, a tua soberania, a tua grandeza, Pai. Reconhecemos também que tu és Deus Emanuel, Deus conosco. Diante, ó Pai, da tua presença, Senhor, nós nos sentimos acolhidos pelo Senhor. Nessa manhã de domingo, manhã de culto, manhã de Santa Ceia, onde vamos lembrar do sacrifício de Jesus por nós e do teu muito amor também, Pai. Que sejamos renovados na nossa fé, fortalecidos, ó Deus, e também os nossos irmãos que vão participar do culto online, nos seus lares, onde estiver, que eles também possam ser, ó Pai, acolhidos pelo Senhor e renovados na sua fé. Fala conosco, Pai, por meio da tua palavra, assim como o Senhor tem falado, desde o prelúdio, a adoração, a confissão, o louvor, e agora o momento de edificação, e depois o momento da ceia do Senhor. Continua conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O profeta Isaías vivia num contexto também de crise, e aqui ele perde o líder da nação, o rei Uzias, neste ano que o rei morreu. É o ano que o profeta Isaías tem uma experiência com o Senhor, tem um chamado na sua vida. E nesse encontro com Deus, ele vê os serafins adorando ao Senhor e clamando diante dele: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O profeta vê a essência de Deus, um atributo, um dos muitos atributos que o nosso Deus tem. Ele vê a santidade de Deus. E lendo o texto, esse texto, e pensando na santidade do Senhor, e em hebraico a palavra kadosh, que Deus tem essa santidade singular, só Ele é santo, só Ele é Deus, que não há Deus como o nosso Deus. E esse Deus santo nos ama, esse Deus santo se aproxima de nós e faz um chamado à santidade. E por meio desse chamado, quando nós reconhecemos essa grandeza do Senhor, nós também reconhecemos como o profeta Isaías, né? Reconhece aqui
que habita no meio de um povo de impuros lábios, e que viu o Senhor Todo-Poderoso e Santo. E esse Deus, além de santo, ele mostra uma outra característica sua, um outro atributo. Ele é um Deus perdoador. E a gente vê o símbolo desse Deus perdoador quando é retirada do altar uma tenaz com uma brasa e toca a boca de Isaías. Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então Isaías é perdoado também do seu pecado diante do Senhor. E trazendo esse momento, esse texto, porque a liturgia do nosso culto, do culto da Igreja Metodista, ela é baseada nesse texto, nesse encontro, onde o profeta vê a santidade do Senhor. Então, quando nós chegamos para cultuar ao Senhor, no ambiente de adoração, que é a primeira parte do nosso culto, nós contemplamos ali o atributo do Senhor, e foi o que nós cantamos nessa manhã. Santo, santo, santo. O superlativo, né? Do Senhor, da santidade do Senhor no nosso culto. E no momento de confissão nós vivemos também esse encontro que o profeta teve com o Senhor, de colocar a nossa vida, as nossas limitações diante do Senhor e de viver esse momento tão especial, que é o momento do culto. Não é só um ritual, não é mais um culto, mas é um encontro com Deus a cada momento. Quando nós lemos a sua palavra, quando nós oramos, é o momento de nos fortalecer, é o momento de sermos renovados, de encontrarmos realmente com o nosso Deus. Deve haver uma expectativa no nosso coração, de receber a sua paz, de receber a sua presença, de receber a sua palavra, de encher o nosso coração de alegria, de renovados por eles, receber algo da parte do Senhor. Mas para não ficar só conosco, para compartilhar com outras pessoas também. Nesse tempo que nós estamos vivendo, o profeta tinha um contexto, e nós continuamos ainda no contexto de pandemia, e dizendo que até aqui o Senhor nos ajudou. Muitas famílias enlutadas, muitas famílias desempregadas, muitas famílias passando por várias situações. Mas nesse mesmo contexto, nós temos vivido o cuidado do Senhor conosco, o consolo do Senhor, a provisão do Senhor, louvando a Deus pelas vacinas. Muitos irmãos aqui no nosso meio, eu creio que uma parte já receberam a primeira dose da vacina, outros já receberam a primeira e a segunda dose da vacina. E a nossa oração é que essa bênção alcance toda a nossa nação, até aos 18 anos de idade. Porque eu creio que até essa idade, não é isso? Que estão sendo vacinadas, todas as pessoas, rogando a Deus por essa bênção, que alcance a nossa nação. E quando somos abençoados por esse Deus, nós desejamos que a sua bênção também alcance as outras pessoas. E aí o profeta vive essa experiência. Porque quando vemos a glória de Deus, a sua santidade, o Senhor fez uma pergunta ali para o profeta, e ele faz essa mesma pergunta a nós: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Então, diante da presença do Senhor, de viver o seu amor, de viver o seu cuidado, a sua justiça, a sua verdade, a sua sabedoria nas nossas vidas, o Senhor nos faz um convite para compartilhar essa palavra, esse amor, essa vida com Ele a outras pessoas.
E por meio do sangue de Jesus, Ele nos deu esse livre acesso. O véu foi rasgado, aquilo que nos separava do nosso Deus. E nós podemos entrar na sua presença santa e adorá-lo, como fazemos nessa manhã. E o Senhor é maravilhoso, que Ele nos convida a sentar na sua mesa, para cear com Ele. Nesse tempo também de pandemia, uma forma diferente de celebrarmos ao Senhor. Cada irmão com o seu cálice já higienizado no seu local. Nós não viremos para o altar, que é uma prática da nossa igreja, né? Mas estamos na presença do nosso Deus, no lugar que cada irmão está, nessa manhã. E nessa comunhão, por meio do sangue de Jesus, nós vamos cear. Amém? E na força do Espírito Santo, nós vamos caminhar de glória em glória e de fé em fé. E quando eu lembro da santidade do Senhor, eu lembro do seu chamado ao sacerdote. Ali no capítulo 28 do livro de Êxodo. E o verso 12. Eu quero convidar os irmãos para que a gente possa ir nesse texto. Porque foi nessa parte da mensagem da bispa que Deus falou muito comigo e que impactou a minha vida ali. Que quando Deus nos chama para essa vida de santidade, Ele quer nos fazer parecidos com Ele, né? O seu DNA na nossa vida. Êxodo 28. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 12. As vestes sacerdotais. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, um sobrepeles, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. E farão a estola sacerdotal de ouro, estola azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra de esmeralda, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra de ouro, e estofo azul, e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra, e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidador, como lavores de sineto. Gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel. Engastadas ao redor de ouro as farás, e porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Amém? Deus é um Deus de memorial. Aleluia. Para que a gente possa lembrar os seus grandes feitos sobre a terra e sobre as nossas vidas. E quando nós falamos de santidade ao Senhor, nós lembramos do chamado do Senhor na vida do sacerdote, e Deus dá toda a orientação para ser feita
a roupa do sacerdote. E no verso 36 diz assim: farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a memória de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Então, o chamado do Senhor para as nossas vidas é um chamado de santidade, de comunhão com esse Deus. E cada veste, cada parte que Deus pede para Moisés mandar fazer a roupa sacerdotal, há um significado. Hoje nós não temos o sacerdote no nosso meio, nós temos o pastor, a pastora, o bispo, a bispa, mas o significado de autoridade da parte do Senhor está sobre nós. Mas nós podemos vestir as roupas dos sacerdotes no seu significado. E eu quero compartilhar com você o significado. Eu vou chamar o Rogério para me ajudar. E aí nós vamos entender o significado da vestimenta do sacerdote, esse chamado à santidade para as nossas vidas. O Rogério vai segurar o microfone. Então, a mitra que o sacerdote usava na sua testa, na sua cabeça, teria que ter essa descrição: santidade ao Senhor. Lembrando que nós servimos um Deus santo. Amém? A túnica de linho, simbolizando as obras de justiça que somos chamados a fazer nessa terra. Simbolizando também a pureza, o coração puro diante do nosso Deus. A túnica também é símbolo de humildade. Lendo sobre a túnica no primeiro século, as pessoas tinham 2 túnicas. Elas poderiam ter mais, dependendo da sua condição financeira. Mas a maioria das pessoas tinham 2 túnicas. Uma que ela vestia durante toda a semana e outra especial, feita de linho, para que ela pudesse participar das festas santas ao Senhor. Amém? E sobre a túnica, o texto também fala da estola sacerdotal. A estola como símbolo da autoridade de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, e que cobre o peito na forma de colete. Simbolizando a santidade do Senhor sobre as nossas vidas. E o interessante é que o texto fala de uma fita azul. E essa fita, ela é entrelaçada na parte de trás, do colete, simbolizando o ministério do sacerdote comprometido com as causas do povo. O sacerdote, ele era intercessor também do povo de Deus. Uma das suas atribuições. Além de prestar culto ao Senhor, ele intercedia pelo povo e apresentava os pecados de toda a nação diante do Senhor e os seus pecados também. E essa fita é para simbolizar, essa fita azul, a Bíblia é bem clara, é uma fita azul, que é entrelaçada na parte de trás do colete, significando também
esse comprometimento de oração e de serviço ao povo do Senhor. Vou amarrar aqui simbolicamente também. Amém. E no peito, na região do peito, da parte de cima do ombro, até toda essa região, deveria ser colocada as 12 pedras. As 12 pedras eu não encontrei. A de ônix, a de esmeralda, eu não encontrei as pedras, mas simbolicamente elas estão aqui. Lembrando das 12 tribos de Israel. E que o líder, o sacerdote, recebia essas pedras nessa região, simbolizando que ele deveria guardar aquela nação, aqueles homens e mulheres, aquelas famílias no seu coração, guardando e apresentando diante do Senhor. Enquanto a bispa ministrava, ela não usou nenhum recurso visual, ela só leu a palavra, mas isso veio muito forte à minha mente. E tem uma outra parte também, que é um cinto. E quando nós lembramos do símbolo do cinto, na palavra de Deus, nós lembramos da verdade. Quando lembramos de Efésios, né? O cinto da verdade, da armadura do cristão. Lembramos que o nosso Senhor Jesus, Ele é a verdade que liberta. E lembramos que a sua palavra, ela também é verdade para as nossas vidas. E o tempo passa, e a mensagem do Antigo, Novo Testamento, ela se faz também presente no Novo Testamento. E eu quero ler um último texto com os irmãos, já finalizando essa mensagem nessa manhã. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 10. Quando a pastora não marca o texto, né, aí a gente demora um pouquinho para encontrar. 1 Pedro, capítulo 2, verso 10, diz assim. 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as verdades daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Esse é o nosso chamado, para ter um relacionamento com esse Deus Santo. E Ele nos chama a ser santo também, e a manifestar no nosso viver o significado dessas vestes de santidade. Uma vida de prática de justiça, uma vida de verdade, uma vida de humildade, uma vida de serviço ao nosso Deus e ao nosso próximo, debaixo da sua graça, debaixo da sua santidade. E como igreja do Senhor, nós temos esse chamado para viver nesse tempo. Amém? E nós queremos orar ao Senhor, e já nos preparando para a ceia também. Vou pedir para os irmãos abrir os hinários, no hino de número 189. Nós agradecemos o Rogério. Pode tirar. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino 189 dos nossos hinários. Quero convidar os irmãos a se colocar em pé. Vamos cantar esse hino.
em sentido de oração. Amém. Já convidando os irmãos também, nesse momento, para a oração de consagração dos elementos. Oração de consagração. Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de Teu amado Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós realizamos aqui, diante de Tua divina majestade, o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com Teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e, por Tua infinita bondade, consagre os dons de pão e vinho, para que, recebendo-os segundo a instituição de Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue para todo sempre. Amém. Oração de humilde acesso. Toda a comunidade. Abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vou pedir para o Rogério fazer a leitura do memorial, o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao verso 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós.
fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amém. A mesa está preparada e o Senhor ressurreto e presente conosco nos convida para celebrarmos a sua ceia. Acheguemo-nos com fé. Amém? Nós vamos esperar os irmãos abrirem. Amém? Todos preparados? Com alegria, amados, sejamos fortalecidos no Senhor, comamos o pão. Amém? Bebamos o cálice. Você pode deixar no cantinho do seu banco, tá bom? Depois nós recolhemos. Vou pedir para o Rogério fazer uma oração de agradecimento ao nosso Deus e logo após nós impetraremos a bênção. Obrigado, Senhor, por esta manhã em que podemos estar na Tua presença. Mais uma vez eu te agradeço, Senhor. Te agradecemos pelas vidas que estão aqui, Senhor, presencialmente, que puderam compartilhar esse momento da mesa conosco, porque este é um sinal, Senhor, do cuidado que o Senhor tem por nós, em que podemos nos reunir como filhos e filhas Teus aqui, no lugar separado, para estarmos diante de Ti, Senhor, participando desta mesa preciosa, essa mesa que nos lembra sacrifício de Jesus Cristo pelas nossas vidas. Nós queremos Te agradecer, Pai. Estamos muito contentes, muito alegres, muito satisfeitos, Senhor, por estar compartilhando presencialmente. Assim como Jesus, naquele dia da ceia, falou que há muito tempo estava querendo fazer essa refeição com seus discípulos, nós também temos esse sentimento nesta manhã, de estarmos muito felizes, de estar reunidos em volta da mesa. Nós te agradecemos pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue precioso derramado, pelo corpo que foi moído pelas nossas transgressões, por cada pisadura que nos trouxe a salvação e a cura dos nossos pecados. Nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amados, me veio ao coração que Jesus também celebrou a santidade do Pai. Eu quero convidar a igreja para nós orarmos também a oração do Pai Nosso, amém? E depois eu impetro a bênção. Vamos lá? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a doce comunhão do Espírito Santo venha sobre as nossas famílias, sobre a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.